Amigos, nós estamos aqui com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Eu queria perguntar para o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, o que ele está sentindo agora, 122 anos, com essas notícias boas, anúncio de estádio. Pode passar essa notícia para o torcedor aí, falar tudo para o torcedor. Aqui, o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é finalmente qualquer vascaíno, né? A gente está aí nos últimos 20 anos, pelo menos, com muita expectativa de o Vasco dar um salto de qualidade. E a gente começa a ver esse trabalho que começou há 2 anos e meio atrás começar a dar frutos. Alguns acham que essa é uma medida eleitoreira, na realidade absolutamente não é. Isso é para o Vasco. Provavelmente não vai ser comigo que o estádio vai ficar pronto, provavelmente não sou eu a inaugurar. É um projeto que você não faz da noite para o dia, é um processo longo para que você tenha um projeto desse finalizado e aprovado. A gente primeiro trabalhou muito num projeto conceitual, do que era o conceito, fizemos muitos estudos no mercado, observando outros estádios pelo Brasil afora, para entender qual era o tamanho ideal, qual era o custo ideal, o que precisava um estádio ter para que ele pudesse ser o mais vantajoso possível para o clube. Então isso toma tempo. Depois disso, então, a partir do Sérgio Dias, que é o idealizador, que é quem desenvolveu esse projeto, a parte arquitetônica, isso foi trabalhado, foi levado para o Conselho de Beneméritos, também leva um tempo, discutido no Conselho de Beneméritos, feito algumas alterações baseadas na análise feita dentro do Conselho de Beneméritos. E aí, depois disso aprovado no Conselho de Beneméritos, a gente, então, desenvolveu toda a parte financeira, né, o que poderia ser feito, de que maneira, como entender o mercado, conversar com vários players, vários possíveis parceiros, até que chegamos à W Torre. Tivemos uma primeira conversa em que eles ficaram muito surpresos com o nível de desenvolvimento que nós tínhamos dado a esse projeto. E ficaram muito interessados, e a partir daí então a gente passou a trabalhar em conjunto, né? O trabalho que envolveu o jurídico do clube, o Pedro Seixas, enfim, a parte de comunicação, o envolvimento de vários profissionais dos dois lados, tanto da W Torre quanto do Vasco, para que a gente chegasse a esse documento que foi assinado agora, que é um memorando de entendimento, ou seja, é um documento onde as partes já entendem como é que deve ser feita a parceria, precisando de alguns ajustes que vão acontecer ao longo do tempo. A partir daí, então, existem alguns trabalhos que precisam ser feitos, como por exemplo a parte fundiária, fazer um estudo Vasco que tem 40 e tantos lotes. Então a gente precisa que tudo isso esteja provavelmente numa matrícula só. Então tem algumas condições que são necessárias. Então isso está sendo feito. A gente também já tinha envolvido o escritório para fazer esse estudo, mas agora precisa ser trabalhado. E aí então ajustar algumas coisas para que esse contrato seja assinado em definitivo, e paralelamente também vai sendo desenvolvido o projeto final, e aí então entra cálculo estrutural, projeto de definições. Então, há um trabalho para ser feito aí nos próximos 3, 4 meses, para que então a gente consiga as licenças e inicie a obra propriamente dita. Perguntar como que você está se sentindo depois de anos o Vasco, primeiro lugar na tabela, um jogo a menos e muito tranquilão, né? Como é que você está se sentindo? Bem, né? Bem, né? Como tem que sentir, né? Como todo vascaíno. Feliz. A gente tem um planejamento que vem lá de trás, a gente vinha falando, apanhando muito por conta disso, tentando fazer o conselho entender que era preciso fazer alguns sacrifícios para que tudo isso que a gente está realizando hoje possa ser realizado, para que muito mais ainda tenha a ser feito, o equilíbrio financeiro, para que a gente se livre das dívidas. Então era muito importante que nós tivéssemos firmeza de propósito,
nós tivemos firmeza naquilo que a gente entendia que era o ideal. E isso foi feito, essa gestão teve a capacidade de suportar a pancada, de suportar críticas, mas em benefício do Vasco. Então, lá atrás eu dizia que no primeiro ano o objetivo era não cair, esse objetivo foi cumprido. E no ano de 19 a gente tinha a ideia de, ao longo de 18, vir melhorando a equipe dentro da possibilidade, óbvio, existia um número grande de jogadores com contrato longo que não podiam ser encerrados, uma folha inchada, precisavam ser enxuta. Então conseguimos ao longo desse tempo formar um time mais competitivo, foi o time de 2019, e ficar no meio da tabela, que era o nosso objetivo. E nós dizíamos que esse ano, no ano de 2020, a nossa intenção era brigar na parte superior da tabela. Tem sido feito um trabalho importante, também recebemos várias críticas durante o Campeonato Carioca, corrigimos o rumo, aquilo ali, que hoje o fruto desse trabalho começa a aparecer para todos nós. Mais do que estar momentaneamente no primeiro lugar, porque a gente sabe que o campeonato é longo, muita coisa pode acontecer, mas mais do que isso é a certeza de que a gente tem sim uma equipe competitiva, uma equipe que é muito unida, muito determinada, e outra, que de fato veste a camisa do Vasco. Você vê a alegria dos nossos jogadores, a comemoração, a união deles depois daquele gol do Ribamar. Assim, isso dá a certeza pra gente que a gente está no rumo certo. O Vasco está no rumo certo. O CT agora, também CT, quase prontinho, já está tudo... Não, dois. Dois? É isso aí, dois. O que a gente vai entregar agora é o CT dos profissionais, que foi um trabalho maravilhoso de vocês, de tudo, dos torcedores como um todo, fazendo doações, campanha, todo mundo envolvido, os jogadores, a direção, especialmente a torcida envolvida em colocar de pé esse projeto. Então esse CT Jacarepaguá deverá ser entregue agora na primeira quinzena de setembro, mas paralelamente, quietinho, sem falar muito, trabalhando em silêncio, a gente foi isso, botando de pé o CT de Caxias, que é uma área que o Vasco tem há 20 anos, que tinha um campo apenas na beira da estrada, e para dentro era tudo mato, sem energia elétrica, tem umas instalações mínimas nessa armazenar o equipamento. Hoje a gente está fazendo lá mais 3 campos, colocando estrutura de vestiário, departamento médico, de administração, que a gente espera até outubro, provavelmente, no máximo até novembro, entregar para que a base possa treinar. Queria saber também dessa associação em massa, nós já temos aí com mais de 100 mil sócios, isso também uma continuidade de trabalho maneiro. Isso mostra o gigantismo do clube, né? Nós tivemos no ano passado uma associação em massa, com a entrada de mais de 150 mil novos sócios. E a gente podia pensar que aquilo era algo de momento, uma empolgação e tal. Backfire. E ali naquela hora e tal. Muitos diziam que era o efeito dos resultados do nosso adversário e tal. E aí a torcida volta e dá mais uma demonstração de força. Em plena pandemia, renova mais de 100 mil novos sócios. Isso mostra a força dessa torcida e mostra também que a gestão se preparou para que a torcida pudesse demonstrar essa força. Então a união da direção, da gestão que criou um programa de sócio, criou uma infraestrutura de TI, um programa, uma administração de programa que pudesse receber esses torcedores, associada à força da torcida, resultou nisso. Porque a torcida é a mesma, né? A mesma que tinha 10 anos atrás. Não, há 122 anos o Vasco tem torcida. Mas só agora a gente conseguiu botar esse número de sócios para dentro. Né? Não é que a torcida fosse menor há 10 anos atrás. Mas acho que é a união desse trabalho que está sendo feito pela gestão de criar as condições necessárias para que essa torcida demonstre a sua força. Então, alguns às vezes dizem, não, porque a torcida que fez, não, porque a torcida que fez.
Claro que foi a torcida que fez. Sem torcida, não tem clube, não teria o Vasco sem torcida. Mas a torcida sempre esteve aí. Precisava ter aqui alguém que criasse as condições para ela mostrar a sua força de uma maneira mais exuberante. E é isso que está acontecendo. Sucesso, tá? Você, a paz de Bastos. Você é um amigo do Fala Vascaíno que ajuda em todas as ações que o Fala Vascaíno vem solicitar. O presidente do Vasco, ele me ajuda. Então, eu queria agradecer aqui ao Campelo, parabéns para ele, sucesso, tá? Obrigado. Tamo junto. Eu acho que o Vascaíno precisa saber que o clube está no rumo certo. Presta atenção, siga o Fala Vascaíno nas redes sociais, segue o jogo, tamo junto e presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso aqui, ó, isso aqui é muito Vasco.